Eu tava muito mal nessa época. A minha esposa, ela tinha um problema de saúde, ela não podia ser mãe. Pô, eu não tinha R$ 1 pra fazer nada, tudo dando errado, era cirurgia, cirurgia, e é uma loucura. Yeah, so his life was really really hard because his wife had a problem at the time that she couldn't have a baby. He had to do like surgery after surgery. He barely had any money, and it was like really crazy time in his life. Eu vi que não tinha um futuro mais com ela ali, eu tava disposto a separar, tava morando no hotel já. Yeah, so he's like saw there was no future. He was already living in a hotel and everything. E aí foi uma loucura. Eu contratei um cara pra cortar o meu cabelo. Chegou esse cara lá, ele era um cara que dedicou a vida a Deus. So it's crazy because he hired a guy to come cut his hair, and when the guy life was pretty much dedicated to God, right? Ele chegou na minha casa e falou assim: cadê a sua esposa? Deus me trouxe aqui pra curar ela. Yeah. So the guy got to his house and was like, "Hey, where's your wife? God sent me here to cure her." Aí eu falei pra ele assim: como assim, mano? Tá louco? Aí ele falou assim pra mim: ela não tem um problema no útero, não pode ser mãe? Then the guy says he's like, "What are you talking about?" He's like, "Yeah, isn't she have like a problem in the uterus?" So it's like she couldn't be a mom. So I'm here. No way. And the guy had no way he should have known that, right? O cara não conhecia você de Nada da minha vida. Nothing about his life. E eu quase caí de costa, né? Quando ele falou isso pra mim, eu fiquei tão surpreso que eu quase caí, porque era uma coisa muito íntima, né? Yeah, so he's like almost like faint because it was such an intimate thing that like nobody knew about it. So Inclusive é a irmã dele, do meu cunhado que tá aqui. that's his sister. It's his sister. Yeah. E, pô, aí ele olhou pra mim e falou: e você? Você é tão bom no que você faz, mas você não tem sucesso porque você nunca se perguntou o porquê disso? And he said, "What about you? It's like you're so good at what you do, but you never had success. Why? You never ask yourself why you never had success?" Oh, me? No, the guy was- No, okay. the guy told him. Okay. Aí eu falei pra ele assim, pô, realmente faz sentido, mas eu não tinha resposta do que ele tava me perguntando. He said, "Yeah, it makes sense, but I don't have the answer of why you asking for what you asking." Aí ele falou assim: se você der ouvido e buscar conhecer mais a Deus, você não vai saber contar tudo que Deus vai fazer na sua vida. So if you look for God, you're not going to be able to count how many blessings God's going to give you. It's true. E aí ele falou assim, antes de ir embora, ele fez uma oração por mim, e pela minha esposa, e falou assim que Deus mostrava pra ele que ela ia engravidar. E aí eu fiquei chateado, porque era meu sonho ser pai, ela não podia ser mãe. E poucos dias depois, ele foi embora. 10 dias depois nós descobrimos que ela estava grávida. E até para cumprimentar, ele, quando chegou no hospital, a gente foi correndo pro hospital para saber a endometriose dela, que ela tinha. E não existia doença nenhuma mais. Véio. So the guy before he leaves is like prayed with him and his wife and during the prayer he said it's like, hey, she's gonna get pregnant. He got a little bit sad because that was his dream to be a father. But then 10 days later he found out that she was pregnant. So then they rushed to the hospital to understand why, because she had a disease, and it got there and they're like, yeah, she doesn't have any disease anymore. Eu peguei meu carro e saí chorando, velho. Tipo, porque o meu sonho era ser pai. Aí eu, saí chorando e eu falei pra Deus: Deus, se é você que tá aqui, mesmo falando isso e fazendo tudo isso, me coloca no UFC esse ano. Eu saí de casa com 14 anos de idade, abandonei minha família, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui pra festa. Só me dediquei em luta e até hoje eu não consegui me colocar no UFC. Se você me colocar no UFC esse ano, eu vou compartilhar da história que você vai fazer na minha vida pra todo mundo. So he drove really fast to the hospital, and when he got there, and he was like, hey, if this is really you and for you, please put me on the UFC this year, because I never done anything wrong, never smoked, never drink anything since I'm 14, trying to be a fighter and dedicating. Then if you do this to me, I'll tell everyone about my story and about your name. That's real. I believe every word he said because I know how the Most High work. That's how he works. Ele acredita na palavra, porque ele conhece a palavra. Isso faz exatamente 2 anos. Naquele dia eu ouvi uma voz assim, não era uma voz, nem era tipo um pensamento, mas era mais real. Eu tinha mais certeza do que eu tô vendo vocês aqui agora, do que aquilo que falou comigo. Falou assim que ninguém ia entender o que Deus ia fazer na minha vida. E, pô, pra resumir a história, isso faz 2 anos que aconteceu. Minha esposa engravidou do Lorenzo nasceu. 3 meses depois, a Lorena nasceu também na barriguinha. E, pô, hoje o meu filho tá com
1 ano e 8 meses, o Lorenzo, e a Lorena tem 8 meses de idade. Então foram 2 filhos em 1 ano, e tudo isso que aconteceu vai fazer 1 ano agora em maio. Fez 1 ano em maio agora, dia 4 de maio, que eu tô no UFC, e toda essa loucura aconteceu, e eu tô aqui com vocês hoje. So this was 2 years ago, and now his son is one year 8 months. Then he got another daughter in a year she's 8 months now, and this been a year that he been in the UFC, and that's how he got here to now he's here with us. Wow. That's like a miracle.